Cara, eu acho que é um pouco dos dois, sabe? Ó. Apesar do Atlético Mineiro ter sido o cartão de visitas, né, de Juan Pablo Voivoda para o Brasil em maio do ano passado, aquele 2-1 em pleno Mineirão, né, 2 gols de Pikachu de virada no último lance do jogo, podemos dizer que o Atlético também é a grande pedra no sapato de Voivoda desde então. Né? Apesar dessa vitória, o Fortaleza depois não venceu mais o Atlético. E quando esteve na frente, tomou uma virada bastante dolorosa. Né? Ano passado, uma derrota de 2-0 no Castelão, facilmente vencido, 2 gols de cabeça, né? Gols de Hever e Júnior Alonso. Depois, talvez uma das principais derrotas do Voivoda na frente do Fortaleza, aquele 4-0 na semifinal da Copa do Brasil. Fortaleza facilmente dominado, um placar construído em 45 minutos. E na volta o Fortaleza tentou pelo menos voltar, ou tentar uma saída ali bonita, mas novamente foi superado agora por 2-1. Chegou a estar perdendo por 2-0, mas e fez um gol de honra no final. Não mostrou assim grande força para superar ali depois o Atlético Mineiro, que seria campeão brasileiro da Copa do Brasil. E esse ano não foi tão diferente. Né? No primeiro turno, o Fortaleza chega em Minas com um time modificado, surpreende, abre um 2-0 e toma uma virada em 15 minutos. Torcedor do esporte talvez deva lembrar como é isso, naquela Copa do Brasil contra o Ferroviário, né? Fez 3-0 e tomou um empate. Só que o Fortaleza não tinha feito 3 gols, né? Na verdade, fez só 2, e aí foi ultrapassado. Então foi a grande pedra do sapato até aqui com o Voivoda. E eu esperava esse jeito mais retraído, né, de campo, até foi não me senti muito surpreso quando eu vejo o time com o Zé Wellison, com Lucas Crispim para fazer um terceiro homem de meio campo, inclusive centralizado, né? Eu até esperava o Crispim mais centralizado quando veio a escalação, e assim foi, muito mal, por sinal. E o Fortaleza teve uma postura retraída. No primeiro tempo, nem tanto. O Fortaleza buscava a bola, buscava atacar, buscava ir para frente, e eu não entendo o que aconteceu no segundo tempo, né? Aí eu acho que não entendi. Primeiro, não entendi a mudança, né? A saída do Rolf, entrada do Lucas Lima, não entendi essa mudança. A do Ronald até entendi, no lugar do Zé, que jogava muito mal. O Ronald é um jogador que talvez desse um pouco mais de movimentação na intermediária, mas ficou por aí. No primeiro tempo, o Fortaleza até chegou 2 vezes com perigo, mas o jogo ainda era relativamente equilibrado. No segundo tempo é que distou muito. No segundo tempo, a posse de bola chegou a bater 69% para o Atlético Mineiro, 71% em alguns momentos para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro finalizou mais de 10 vezes, mais de 8 vezes no segundo tempo, muitas com perigo, exigindo o Fernando Miguel. E o Fortaleza parecia, em certo momento, confortável com o empate. Eu acho que a cena final do jogo, né, a falta que o Otero bate na barreira, um jogo aos 49 do segundo tempo, o seu time vencendo, entraria numa zona de Libertadores, e o Lucas Lima, sem a mínima pressa, deixar a bola sair no lateral, deixando o jogo encerrar. Isso, para mim, não é a atitude de um time que quer ganhar o jogo. Para mim, isso não é a atitude de uma equipe que quer ganhar o jogo. A torcida empurrava o time para frente. Um pouco antes disso, o Fernando Miguel está com a bola, ele demora para sair, o torcedor se irrita, né, pede para uma ligação rápida, e o time parecia ok com o resultado. Não sei se joga. Eu também não entendo, porque joga quinta-feira em Fortaleza. Né? Fortaleza sequer viaja. Então não é uma rotina grandiosa de jogos pela frente. Fortaleza não jogava há 9 dias, não jogava desde o sábado passado. Estava descansado. Eu acho que era um receio tão grande de perder, não sei, que o Fortaleza aceitou demais o Atlético Mineiro. O Atlético jogou um bom jogo, mas o Fortaleza poderia ter sido mais ofensivo. Ele não fez substituições para vencer o jogo, foram substituições no máximo 6 por meia dúzia, né? Acho muito, muito pouco o que trouxe o Voivoda para o jogo de hoje, né? Tirou o Pedro Rocha, botou o Moisés, tirou o Galhardo, entrou o Silvio Romero, não buscou vencer a partida. Tudo bem que perdeu, não tinha algumas peças importantes, né? Os jogadores que poderiam ali ajudar, como o Caio Alexandre, que fez muita falta, o Hércules lesionado, o Tinga suspenso, mas poderia ter feito algo melhor hoje em campo, o Voivoda com a equipe que tinha em mãos, né? Até porque o Atlético vinha ser seu principal jogador, o Hulk,
lesionado fora da temporada 2022. Acho que fica um gosto um pouco agridoce para o torcedor do Fortaleza, né? Poderia dormir hoje na zona de Libertadores. Seria a terceira temporada seguida que o Fortaleza, em algum momento da competição, estaria na zona de Libertadores. Em 2020, apesar de ter lutado para não cair, o Fortaleza teve ali no primeiro turno, em alguns momentos, na zona de Libertadores, na sexta posição, né? Antes da saída do Rogério Ceni. Ano passado foi para a Libertadores, esse ano novamente briga. São 3 jogos em casa pela frente, 3 jogos, vamos dizer aqui, vencíveis, né? Mas a gente sabe como são as coisas, a gente sabe como é o Campeonato Brasileiro, né? Tem aí o Coritiba na quinta-feira, às 7 horas da noite, o horáriozinho de lascar, depois viaja para pegar um Palmeiras, em busca de uma palmeirada, não Fortaleza, em busca de fazer uma palmeirada lá no Allianz, e depois o Fortaleza volta para Fortaleza para 2 jogos consecutivos em casa, contra o Atlético Goianiense, contra a Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense, né? E termina contra o Santos na Vila Belmiro. Então o Fortaleza tem muitas condições, tem jogos difíceis, claro, sempre. Hoje era um confronto direto, não era só vencer o Atlético Mineiro, né? Era vencer o Atlético Mineiro e ultrapassar o adversário direto, evitar o adversário direto pontuar na frente. O Atlético é um time que deixa a desejar bastante essa temporada, não foi longe na Copa do Brasil, ficou pelo caminho na Libertadores sem nem alcançar um caminho mais longo, né? Não chegou nem nas semifinais. No Campeonato Brasileiro está num turno inteiro na 7ª posição. O Fortaleza tinha muitas condições hoje de ter feito um jogo melhor. Não quer dizer que o Fortaleza ganharia se fosse mais ofensivo, mas poderia ter sido levado mais perigo. Eu não estou mentindo aqui, não me corrija se eu estou errado, mas o Fortaleza não finalizou no segundo. Para o time que jogou quase 50 mil pessoas no estádio, jogando em casa, time que está brigando por uma vaga de Libertadores, para mim é inadmissível sequer finalizar no segundo tempo. E isso mostrou muito do que foi o Fortaleza, do espírito do Fortaleza, especialmente na segunda etapa, Clauber, um time que acomodado. Eu acho uma pena, porque o primeiro sinal é que tá ok ir para a Sul-Americana e que Libertadores talvez não esteja nos planos do time, espero que tá errado. Pontuou. Iago, eu tava lendo aqui teu texto aqui da tua matéria N45 e tem uma parte que fala da atmosfera quente e jogo morno, né? Principalmente no primeiro tempo ali. E Luca falou isso, né? Um estádio com quase 50 mil torcedores. Esperava mais, né? Assim, se não de um pouco mais não vou dizer vontade, não acho que não faltou vontade, mas falando um pouco mais de ímpeto para buscar o resultado, né? Principalmente no confronto direto também, como o Luca pontuou bem, né? Sem dúvida. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Luca. Pessoal que está nos ouvindo e nos vendo. A verdade é que, assim, era o primeiro jogo do Fortaleza após a festa de aniversário, estreando camisa nova, com quase 44 mil pessoas no estádio, muita festa antes do início do jogo, inclusive com um mosaico que levantou figuras históricas do clube, como o Alcides Santos, e o próprio Marcelo Paes, reverenciado pela torcida. Só que esse calor que o time do Fortaleza recebeu das arquibancadas não entrou em campo em 1 segundo da partida. Porque o que a gente viu foi, na verdade, um primeiro tempo bem nivelado, bem por baixo, de 2 equipes que pareciam que já largaram satisfeitas com o 0-0, tá? E aí a gente via um Atlético Mineiro trabalhando naquele esquema que a gente fala muito do arame liso. Cerca, 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 mas não incomoda. E o Fortaleza com muita dificuldade para tentar sair no contra-ataque, em um jogo de transição, mas errando muito passe. Então, assim, era um jogo que ficou muito congestionado ali no meio-campo e que praticamente a gente não via grandes oportunidades de gol ao longo do jogo. Muita bola levantada na área por conta do Atlético, explorando muito o Rubens e o Ademir pelas pontas, mas ainda assim os dois sem desempenhar um grande futebol. E aí um Atlético que deixou boa parte das suas principais peças no banco de reservas. E aí, assim, a principal chance do jogo, pelo menos na minha visão, foi o chute do Capixaba, se eu não me engano, aos 34, que ele bate e o Everson faz uma excelente defesa no canto. E, assim, acho que se desse para resumir o jogo teria sido só aquela jogada ali, porque realmente de perigo, de emoção, de lances
que mexeram com os ânimos da torcida, eu acho que ficou bem por ali a primeira etapa. E aí, chegando no segundo tempo, os dois treinadores insatisfeitos com a postura das suas duas equipes trazem os dois times com duas modificações. E aí a gente vê assim a diferença entre os elencos e como o Atlético Mineiro consegue trazer força do banco para se impor no jogo. E aí, assim, eles trazem Keno e Nacho Fernandes do banco de reservas. O Fortaleza também faz duas mudanças, sacando o Robson e o Zé Wellison para colocar o Lucas Lima, que eu particularmente foi uma alteração que eu não entendi. Acho que o Robson estava mal na partida, mas acho que o Lucas Lima não era a solução naquele momento. Acho que já poderia ter entrado até diretamente com o Robson para tentar dar velocidade, dar 1 contra 1, mas enfim, não foi a escolha do Vojvoda. Ele adotou uma postura mais conservadora. E aí, eis que o Atlético Mineiro começa a se soltar na partida e começa a se tornar mais agudo, começa a incomodar, mas ainda assim, muito, pelo menos nos primeiros minutos da segunda etapa, muito na individualidade do Keno. Inclusive, tem uma jogada que ele faz, acho que antes do 10 minutos de partida, que ele corta 2 defensores do Fortaleza, bate de bico e o Fernando Miguel faz uma defesa bem segura. E fica meio por aí. O Atlético Mineiro naquele mesmo esquema. Pressiona, cerca, levanta a bola na área, mas não consegue levar perigo. Fernando Miguel saindo do gol, fazendo boas intervenções, tirando a bola da área. E o Fortaleza, quando passava do meio campo, que tentava fazer alguma coisa na frente, errava um passe, o jogador tomava uma decisão errada com a bola no pé, e o jogo do Fortaleza não fluía. Até que o Atlético conseguiu chegar na principal chance do jogo, que foi o chute do Pavão já aos 41 do segundo tempo. Ou seja, para ter uma grande chance de gol, o jogo precisou de 45 mais acréscimos mais 41. São quase 90 minutos de futebol para ter uma chance assim, daquelas que você fica com o coração acelerado. Que aí é um cruzamento que vem da esquerda, o Pavão recebe a bola na perna direita, limpa o Marcelo Benevenuto e bate colocado de esquerda para o Fernando Miguel, mais uma vez, relembrar a grande fase que vem vivendo e fazer uma defesa belíssima. E aí o jogo fica bem por aí, assim. Eu acho que resume bem o jogo, esse contexto que eu e o Luca damos, assim. É um jogo que parecia meio lento, parecia que as equipes não estavam muito afim. O que, para mim, figura como um desperdício, especialmente para Fortaleza, porque estava com uma torcida, uma atmosfera muito forte a favor, estava descansado e teve uma grande oportunidade de já entrar no provável G8, né? Porque a gente vai ter a final da Libertadores com Flamengo e Atlético Paranaense, é muito possível que haja mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. E aí, com a vitória, o Fortaleza já ultrapassaria um rival direto. Não tenho certeza, mas acredito que o Fortaleza não tem mais confrontos contra o pessoal que está brigando ali pela Libertadores. Da parte de cima da tabela só enfrenta o Palmeiras. Tem o Bragantino e tem o Santos. Mas acho que eles estão brigando mais abaixo, né? Eu acho que... O Santos tem 44. Tá 44. Ainda sonha, né? 44. Ainda sonha, então. Mas, assim, eu acho que valeu pelo ponto conquistado, porque em determinado momento eu acredito que o Atlético Mineiro merecia vencer, porque foi quem mais procurou o jogo, mas fica aquele gosto meio de guarda-chuva na boca, porque era uma partida que o Atlético não sufocou, então dava para, se o Fortaleza tivesse um pouco mais de ímpeto, não sei, vontade não é a palavra, mas acho que se tivesse um pouco mais de força ofensiva na partida, tivesse incomodado mais, eu acho que poderia ter tido sorte melhor. Jogou muito atrás, jogou muito recuado, e acho que esses 2 pontos, se o Fortaleza acabar não entrando na zona da pré-Libertadores, essa vai ser uma partida que o torcedor vai pegar, vai lembrar e, dava para a gente ter conseguido aqueles 2 pontos lá e poderia ter ajudado.